Hoje eu vou contar para vocês uma história de como que eu acredito que a área de segurança da sua empresa, da tecnologia da informação, a segurança da informação como um todo, poderia atuar de uma forma a entender a complexidade do ambiente e promover fatores que emergem do contexto. Vamos lá? Então, você que já trabalhou ou trabalha numa multinacional, numa empresa de TI, numa empresa grande, geralmente nesses locais você tem um departamento ou um time preocupado justamente na segurança da informação. Analisar a periferia do código, analisar a integração entre os sistemas, que tipo de informação está transicionando, se é informação de banco, se é informação sigilosa do usuário. Tudo isso é preocupação de um time de segurança dentro da sua empresa, dentro da sua multinacional. Mas não é sobre isso que eu quero falar sobre um exemplo que eu tive vivenciando numa empresa que eu trabalhei, onde nós tínhamos um comunicador interno, por onde as pessoas deveriam se comunicar, conversar de forma em chat, ou vídeo, ou áudio. Então existia uma convenção, existia um padrão dentro da empresa, uma ferramenta direcionada, homologada pelo departamento para que fosse feito esse tipo de conversa, esse tipo de interação. O que acontece é que, como não existia bloqueios para uso de outras ferramentas, você tinha várias ferramentas sendo utilizadas. Então você tinha Skype, você tinha Hangout, você tinha na época Basecamp, você tinha o Firecamp, do Basecamp, você tinha o Slack entrando, Então muitas pessoas e vários times numa empresa grande, utilizando várias ferramentas, e existia o padrão também da ferramenta da empresa, uma ferramenta própria que era pouco utilizada. Que era bem menos utilizada que as outras, que eram mais famosas, e tinha outros recursos que o pessoal geralmente curtia e gostava mais. O que aconteceu foi que, depois de um tempo, o Slack começou a vingar como ferramenta mais utilizada dentro da empresa. E aí você começou a ter alguns tipos de conflitos com a área de segurança, do tipo, essa ferramenta não é homologada, existe uma intenção de homologar isso no futuro, mas não é a orientação agora. Só que isso foi sempre sendo levado na conversa, olha, não pode, até que um dia, depois de todo mundo já estar usando e estar conversando, criou rotina, disciplina, criou a sua cultura em torno da ferramenta do Slack, por exemplo. A área de segurança resolveu bloquear o acesso. E aí você imagina o que acontece num cenário complexo, onde tem as pessoas utilizando alguma coisa que, neste caso, por exemplo, é um caso típico de que existiam restrições fortes e as pessoas acabam quebrando as regras, quebrando a lei, para ter alguma coisa que funcione para elas no dia a dia, que no caso foi o Slack em cima de uma ferramenta, em detrimento de uma ferramenta que talvez não atendesse todas as necessidades dos times ali em comunicação. Então esse é um exemplo clássico onde existia muita restrição, tipo, use essa ferramenta, as pessoas começaram a não utilizar, e aí quando chega a hora da área de segurança cortar o acesso porque não estava homologado ainda, acontece o caos, de certa forma. Todo mundo para de se conversar do jeito que costumava a conversar, tem que sair achando um jeito de tratar as coisas de uma outra forma, seja presencial, seja orientando todo mundo a voltar para uma outra ferramenta, seja por WhatsApp, que não passa geralmente pelo crivo da rede, da empresa. Então esse tipo de coisa aconteceu, e aí bloquearam o Slack, todo mundo parou, e aí um corre-corre, o diretor conversa com outro diretor, e aí o que eu faço? Aí criaram uma nova conta do Slack, voltou uma outra conta, todo mundo começou a migrar para essa outra conta, a área de segurança também não gostou disso. Enfim, como que eu acredito que esse cenário poderia ser melhor gerenciado, ou contido de alguma forma, Quando a gente está num ambiente um pouco mais complexo, a gente começa a ver alguns experimentos acontecendo até conflitantes, Então, se você olhar as ferramentas de comunicação sendo utilizadas, como o Skype, o Hangout e o Slack, eles têm o mesmo propósito, Então eles se conflitam em propósito entre si, e o que acabou acontecendo foi que o Slack, por ser mais útil naquele contexto, para aquela organização, para aquelas pessoas, as pessoas começam a gravitar, começam a ser atraídas por esse mecanismo,
no caso a ferramenta do Slack, e todo mundo começa a utilizar. Existe um efeito em rede, em que se um está usando e o outro está usando, por que eu não vou usar? Então também entro nessa, né? Então isso começou a ser emergente daquele contexto. O que eu acredito que talvez a área de segurança, a gestão da área de segurança poderia começar a entender e a olhar, seria justamente os comportamentos e as ferramentas que estão emergindo e que são úteis para as pessoas trabalharem. E trabalhar de uma forma proativa em identificar essa imersão, né, essa aparição dessas ferramentas e correr atrás de tentar homologar ou, né, talvez até orientar da melhor forma que deveria ser utilizado, esse tipo de coisa, criar ali a contenção do que eles acreditam ser importante para aquela ferramenta útil que já está surgindo, certo? Então isso talvez tivesse evitado muito do caos ou da correria que acabou acontecendo depois de um bom tempo das pessoas utilizando o Slack, haver um corte, haver um estresse, voltar ao Slack e aí então virar um padrão, algo homologado pela empresa. Esses são os meus 2 cents aí para a área de segurança. Se você é gestor, trabalha numa área de segurança, isso é interessante. Eu acredito que vocês tenham várias questões para se preocupar além destas, né? Mas uma coisa que seria interessante é olhar, ver o que está acontecendo de complexo, de imersão, de práticas que estão emergindo. Elas vão acontecer, elas vão vir com força e aí você pode estar um pouco mais preparado se você conseguir identificá-las e já começar a tratar as consequências do uso, a homologação, as proteções de segurança que você possa orientar. Ok? Grande abraço, esse foi o Buzz on Air. Até a próxima. Tchau, tchau.